Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Gabriela e hoje nós daremos continuidade ao estudo dos descritores. Na aula passada, nós estudamos os descritores 7, 9 e 10. Hoje, nós faremos o estudo dos descritores 11, 12 e 13. O descritor 11 tem o objetivo de reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador. Descritor 12, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de um mesmo tema. E o descritor 13, identificar semelhanças e ou diferenças de ideias na comparação entre textos. Então, vejamos agora cada um desses descritores. Descritor 11. Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador. A narração está presente em diversos gêneros que circulam na sociedade. Então, o objetivo de toda narrativa é relatar fatos que ocorrem no tempo, no espaço, possuem personagens e narrador. E a narração ela pode ser verídica ou fictícia. Ainda relacionada aos elementos que compõem uma narrativa, nós temos o conflito gerador, que vai ser o fato que motivou a narrativa, algo importante o bastante para que a história se desenvolva. Então, nosso objetivo aqui será identificar o conflito gerador da narrativa, certo? O fato que a motivou. Vamos para a leitura do texto. O que dizem as camisetas? Apareceram tantas camisetas com inscrições que a gente estranha ao deparar com uma que não tem nada escrito. O que é que ele está anunciando? Indagou o cabo eleitoral apreensivo. Será que faz propaganda do voto em branco? Devia ser proibido. O cidadão é livre de usar a camiseta que quiser, ponderou um senhor moderado. Em tempo de eleição, nunca, retrucou o outro. Ou o cidadão manifesta sua preferência política, ou é um sabotador do processo de abertura democrática. O voto é secreto, mas a camiseta não é, muito pelo contrário. Ainda há gente neste país que não assume a sua responsabilidade cívica, se esconde feito avestruz e, pelo que vejo, o amigo não aprova as pessoas que gostam de usar uma camiseta limpinha, sem inscrição, na cor natural em que saiu da fábrica. Então, percebemos, pessoal, aí, como eu disse anteriormente, que o propósito aí da questão seria identificar o conflito gerador. Então, o que motivou aí a narrativa? Nesse caso, no caso do texto aí, o aparecimento de alguém com uma camiseta totalmente branca. Descritor 12. Identificar semelhanças e ou diferenças de ideias na comparação entre textos. Então, aqui, pessoal, o objetivo é identificar as semelhanças e diferenças com relação ao modo como os textos são trabalhados. E é importante que a gente não esqueça de que as pistas estarão no próprio texto. Vamos à leitura deles. Texto 1. Este livro está na moda. Então, eu comprei ontem. E gostou? Bom projeto editorial, bom papel, capa cheia de cores. E o conteúdo? Eu já tenho algumas queixas. Qual o problema? Tenho que ler. Texto 2. Tênis patins vira febre e preocupa professores. Moda entre a criançada, um tênis que se transforma em patins está deixando professores e seguranças de shoppings enlouquecidos. O calçado, que custa entre 80 e 160 reais, é um sucesso principalmente entre a garotada de 5 a 10 anos, que o considera mais fácil de usar do que o patins tradicional. A febre é tanta que já há colégios proibindo seu uso. Com cerca de 15 alunos entre 5 e 7 anos que não tiram tênis patins dos pés, o Colégio Cidade de São Paulo não deverá mais permitir o uso,
para garantir a segurança dos estudantes. Há uma semana, os alunos começaram a vir com esse tênis, conta a coordenadora pedagógica da escola, Érica Mantovani. Virou febre e estamos discutindo com os alunos sobre sua restrição. Para ela, o problema, além das rodinhas, está no próprio tênis. Ele é muito pesado, tem cano alto que atrapalha na educação física e escorrega demais, diz. Não é um calçado para a escola e queremos que os nossos alunos só o tragam no dia do brinquedo. A partir da leitura do texto 1 e do texto 2, pessoal, vamos analisar o que esses dois textos têm em comum. Em relação ao texto 1, possui uma ironia, nos últimos quadrinhos, pois o personagem sente a necessidade de ter o livro da moda, mesmo não gostando de ler. Já o texto 2 mostra a necessidade das crianças de possuir esse tênis patins, uma vez que os outros coleguinhas da turma também possuem, e mostra nos dois casos a necessidade das crianças em pertencer a determinado grupo social por meio do tênis da moda. Então, os dois textos, tanto o texto 1 como o texto 2, apresentam em comum o desejo de ter algo simplesmente por estar na moda. Por último, pessoal, temos o descritor 13. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de um mesmo tema. Então, aí, o objetivo seria analisar o modo de tratamento do tema através da comparação de textos de diversos gêneros. Comparar é descobrir as relações de semelhanças ou de diferenças entre as situações do texto. Vamos aqui fazer a leitura. Texto 1. A influência da televisão na vida das crianças. A TV tem uma influência muito negativa, principalmente na vida das crianças. Muitos problemas que vivemos são decorrentes de imagens televisivas que ficaram gravadas em nosso subconsciente ou inconsciente. É claro que a televisão amplia a visão de mundo, mas também sabemos o quanto ela desperta a nossa curiosidade. Pesquisas realizadas, inclusive pelo Ministério da Justiça, concluem que, de fato, a TV tem uma influência muito negativa na vida das pessoas, especialmente na vida das crianças e dos adolescentes. Uma criança que fica vendo programas que mostram cadáveres, assaltos e outras formas de violência acaba perdendo a capacidade de ficar perplexa. A criança passa a achar que o mundo é assim mesmo. Não adianta afirmar que a TV mostra aquilo que o povo quer assistir. Sabemos que os meios de comunicação, especialmente a televisão, são grandes formadores de opinião. Do contrário, não se investiria tanto em propaganda e marketing. Texto 2. Vamos lá. O espelho, Marcelo Migliaccio. Falar mal da TV virou moda. É repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais caros, o que não falta é especialista no assunto. Se um dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável rebanho de briosos críticos televisivos. Mas, quando os especialistas criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita a nossa imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem representados no vídeo. A partir da leitura dos dois textos, pessoal, do texto 1 e do texto 2, o primeiro passo seria identificar o tema de ambos os textos. Então, o texto 1 ele vai falar sobre a influência da televisão sobre as pessoas e o texto 2 seria o espelho, né? O segundo passo
seria identificar o ponto de vista dos autores sobre o tema. Eles têm a mesma visão sobre o assunto? No que esses autores discordam? Eles concordam em alguma coisa? Então, fazendo a comparação entre os textos 1 e 2, vai nos permitir concluir que o texto 1 vai falar sobre a influência negativa na vida das pessoas, enquanto o texto 2 afirma que o quê? Que falar mal da TV virou moda. Então, é preciso seguir esses passos e, a partir disso, você consegue reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de um texto que apresentam o mesmo tema. Eu espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado, à medida que vocês forem realizando as atividades, qualquer dúvida em relação ao conteúdo apresentado vai sendo sanada. É interessante que vocês também assistam a videoaula quantas vezes forem necessárias para ajudá-los nessa compreensão, numa melhor compreensão, bem como fazer anotações no caderno, tá bom? É muito importante. No mais, dizer que estou com saudades e até a nossa próxima aula. Beijos!